Irmãos queridos, estamos contentes de estarmos aqui nesta noite. Deus nos dá a oportunidade de voltarmos aqui para prestarmos esse culto ao nome dele, ao nome de Deus. Nós vamos começar com uma oração. Convidamos todos a ficarem de pé e vamos orar nesse instante, buscando a direção de Deus para o nosso culto. Nosso Pai, queremos te agradecer, porque Tu és um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que não precisa ser carregado pelas mãos do homem, porque Tu és o Senhor entronizado entre os querubins, Criador dos céus e da terra, Deus imanente, transcendente, Deus eterno e fiel. Te agradecemos, Pai, pela vida que nos dás e por estarmos aqui trazidos pelas Tuas mãos. Que Tu recebas este culto como expressão do nosso louvor e da nossa gratidão. Abençoe aqueles irmãos que estão em suas casas, em suas cidades, assistindo este culto, mas também participando à distância, espiritualmente conosco. Que todos eles sejam abençoados nesta noite pela Tua palavra. Amém. Nós oramos, Pai, com gratidão, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar, entoar o cântico. Eu tenho um tesouro, esse tesouro que não tem preço, de tão valioso que é, toda a riqueza do mundo não poderia comprar esse tesouro. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito valor, esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que o mundo. Amém. Cantor cristão 129. Dia
em 2 Crônicas, capítulo 7, de 11 a 18, depois que o templo de Jerusalém ficou pronto, aquela obra para a época majestosa, né? Uma engenharia, até porque Deus era o arquiteto principal, né? Para a época foi uma obra gigantesca, extraordinária, uma engenharia muito grande. Mas Deus disse, nada disso terá valor se a minha presença não for aqui buscada. E é o que esse texto fala. Eu vou começar com as letras brancas e os irmãos com as letras amarelas. E assim, sucessivamente, no final, leremos o último versículo juntos. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, fizeres segundo tudo que te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, todos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Que Deus possa aplicar nos nossos corações a leitura de sua palavra. Amém. Vamos convidar o irmão Clésio aqui à frente, ele continuará o programa, ele vai orar e em seguida as outras partes da programação desta noite. Boa noite, irmãos. Oremos. Pai amado, te agradecemos pelo dia que tem nos concedido, as suas bênçãos, o privilégio, Pai, de poder, de maneira especial, meditar na tua palavra. Amém. Abençoa a leitura que foi lida. Te agradecemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus sempre presente em todos os momentos, em todos os instantes. Amém. Agradecemos pela semana que o Senhor nos deu, pelas vitórias dessa semana na vida dos nossos irmãos e amigos. Que o Senhor continue abençoando, dando recuperação a cada um, Pai. Te agradecemos também pela irmã Guido, que recentemente quase teve uma queda grave, mas graças a Deus ela passa bem pela tua misericórdia. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos entoar então o hino 278. Estamos convidando aqui as irmãs dirigentes.
Podemos assentar? Vamos conhecer agora os nossos visitantes. Vendo ali uma senhora ao lado da irmã Maria da Ascensão. A irmã. Já é conhecida. Certo. Nós agradecemos a sua presença. Que seja um tempo de reflexão, de grande aproveitamento espiritual da sua vida. Nós te agradecemos pela presença. Voltemos a cantar no tempo do nosso Senhor, 322 é o hino agora. Os irmãos que trouxeram as suas ofertas poderão fazê-lo durante o canto. Hino 322. Nós vamos orar a Deus agora, pedir para o nosso irmão Maciel, que levasse a Deus uma palavra de oração. Na sequência, nós teremos no telão os outros louvores. Oremos, irmãos. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pois o Senhor é bom e até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Pai, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe nossas falhas, nossos pecados, Senhor Deus, que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, trazendo o alimento para os nossos lares, Senhor Deus. Amém. A cada irmão que esteja aqui presente hoje, ó Pai, que veio aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, Amém. para se alimentar do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Amém. Ó Pai, ajuda a cada um que está à frente dessa igreja, Senhor Deus. Não deixe eles desanimar em momento nenhum, Senhor Deus. Amém. Traz ânimo, ó Pai, aos seus corações, Senhor Deus. Amém. Mais uma vez eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, que nós Amém. possamos sair daqui, ó Pai, melhor do que a gente tentou trouxe, Senhor Deus. Amém.
Por isso que eu te oro e te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem. Glória para sempre. Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a Raiz de Davi, quem venceu e o vida virá. O céu, a terra e o mar, e tudo que ele dá, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a Raiz de Davi, que venceu e o dia virá. O céu, a terra e o mar, e tudo que nele está, o adorarão e confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Passemos agora às partes especiais dos irmãos que estão preparados para essa apresentação. Irmão Pedro. Certo. Então, vamos aprender um hino novo. Quer dizer, novo não, né? Vamos lembrar. Estive aqui na quarta-feira.
Saulo, inclusive, eu fiz uma brincadeira que eu me arrependi tanto depois eu conto os irmãos. Mais irmã, irmã Helena e irmão José Antônio. Nós cantamos esse hino 50. Conhece, de nada. Os irmãos vão lembrar. É a velha história. Conta-me a velha história. Eu vou ver se eu consigo cantar. Os irmãos estão acompanhando. Eu vou pegar aqui, só um minutinho. Conta-me a velha. Conta-me a velha história. Conta-me a velha história do grande Salvador. Cristo e sua glória, em Cristo e seu amor, com calma e com paciência, pois quero penetrar a altura do mistério, que Cristo pode amar. Conta-me a velha história, conta-me a velha história, conta-me a velha história de Cristo e seu amor. Fala-me com doçura do amante Redentor. Fala com sentimento, pois sou um pecador. Quero consolar-me em tempos de aflição, sem que essa velha história me sem o coração. Conta-me a velha história, conta-me a velha história, conta-me a velha história de Cristo e seu amor. Se o brilho deste mundo toda do céu a luz, nada é a mesma história da graça de Jesus. E quando enfim a glória do mundo além raiar, conta-me a velha história que Cristo veio salvar. Conta-me a velha história, conta-me a velha história, conta-me a velha história de Cristo e seu amor. Amém. Se não há mais partes especiais, sua palavra para o pastor. Nós estamos estudando Provérbios, já chegamos hoje ao capítulo 11. E alguns irmãos que não costumam vir à escola dominical, se temos
distribuído o restante dos estudos, os que sobram pela manhã, e nós temos aqui ainda alguns do capítulo 10, estudo baseado no capítulo 10, e algumas cópias, alguns estudos de hoje. Estudamos hoje o capítulo 11. Se algum irmão que não tem esses estudos desejam levar para casa, o irmão Maciel, que é o capítulo 10, e aqui é o capítulo 11. Pode distribuir com alguns irmãos que queiram uma cópia desses estudos. Tem sido uma bênção. Temos dado a oportunidade para os irmãos comentarem, discutirem, né? Porque a nossa escola aqui não é só o professor que fala, né? Os alunos têm a oportunidade de exporem também o seu conhecimento a respeito do tema que estamos estudando. E estamos aqui para aprender. Se alguém fala alguma coisa que não condiz, ele está ali para aprender também, né? Então é importante a escola bíblica dominical, porque todos têm a oportunidade de participar. Nós temos conosco o irmão Reinaldo, esteve aqui pela manhã, ele é de Salvador, Bahia, e nos deu a honra de estar hoje conosco, e disse que voltaria para participar do culto. Não é assistir o culto, né? O crente não vem para assistir, vem para participar. Então, nós estamos muito contentes e agradecidos a Deus pela vida do irmão Reinaldo. Vamos estar orando por ele e pela família lá em Salvador, né? Deus esteja cuidando de cada um deles. O Getúlio, esposo da irmã Sônia, já está em casa. Nós ligamos para ele, falamos com ele. Ele está passando bem, reagindo bem à cirurgia, mas é uma cirurgia muito evasiva. Vamos esteja orando por ele, para que Deus possa abençoá-lo. E também oramos pela manhã por outros irmãos que estão enfermos. Vamos continuar orando por esses irmãos e também familiares, né? A mãe da irmã Marisa, que foi operada, está passando bem, né? Graças a Deus. Quem mais? Temos vários. A irmã Neilde também. Temos orado pela irmã Neilde. A irmã Conceição, que está aqui, está melhor, né, irmã Conceição? Temos orado pela irmã Conceição. O meu Jean também, essa semana, ele vai ver os resultados do exame. Vai ver os resultados, né? Vamos orar por... Como é o nome dele? Gilberto. Vamos orar pelo Gilberto, né? Para que Deus esteja cuidando dele, abençoando, dando também força para a Nilda, a esposa, está acompanhando com ele, ao lado dele, esse momento difícil que ele está atravessando, né? A Bianca, neta da irmã Eva, nós ligamos para o Rubinho essa semana, falamos com ele, o pai da Bianca, né? Ela tem somente 17 anos. 17 anos e está passando por um momento difícil em sua saúde. Vamos orar pela Bianca e também pela outra neta da irmã Eva, né, que tem problemas de saúde. O irmão Genô, que nos ajuda aqui na parte dos cânticos, ele não pôde vir hoje, ele deu um problema no carro dele, né? E ele ficou com medo, com receio de sair à noite e deixá-lo no meio da estrada, né? Então ele vai, esta semana, resolver o problema do carro. Vamos estar orando também pelo irmão Agenor e orando por outros irmãos que não podem vir, não têm vindo aos cultos da igreja por motivo de saúde. Irmão Zé Antônio, né, não veio pela manhã, mas ele está tossindo muito. Talvez seja esse o problema dele não ter vindo agora à noite. Temos também orado pelo irmão Pedro, pela saúde do irmão Pedro.
as dores na coluna que ele tem sentido muito, né? Vamos continuar orando por todos os nossos idosos e por todos os membros da igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 9 e versículo 9. Nós vamos falar nessa noite sobre o Deus das alianças. Eis que estabeleço minha aliança convosco e com a vossa descendência. Deus aqui está selando uma aliança com Noé. E é interessante, irmãos, nós observarmos que em todo o Velho Testamento, Deus sempre selou alianças, estabeleceu alianças com pessoas. E as alianças no Velho Testamento, elas podem ser divididas em duas seções distintas: as anteriores e as posteriores ao exílio do Egito e ao recebimento da Torá, da lei no Sinai. No Velho Testamento, Deus estabeleceu a primeira aliança através de Noé, ou seja, diante de toda a maldade que se multiplicava na terra, Deus viu ali no meio daquela geração uma pessoa justa que não se contaminara com todo aquele sistema pecaminoso de então. Então Deus, vendo esse homem justo e fiel a ele, Deus então o procura para selar com ele uma aliança. E é interessante que o nome Noé significa repouso. Deus, irmãos, não escolhe alguém pensando em seu currículo, mas em seu caráter. Olha o que nos fala Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Nós poderíamos usar aqui outro termo. Eis a biografia de Noé. Uma biografia resumida em poucas palavras. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha que biografia que nos dá uma visão, uma noção e uma ideia, não é? Muito grande de uma só pessoa. Não são páginas escritas, né, de biografia, mas apenas uma frase resume o caráter deste homem. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história, eis a biografia de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. O propósito de Deus em selar aliança com alguém ou com o povo é visando não só o bem-estar dessa pessoa ou desse povo, porém ele quer ser o Deus desse povo ou dessa pessoa, e o desejo dele, como fez com Noé e com tantos outros, é de fazer dessa pessoa uma bênção. Agora, irmãos, Deus não faz alianças com quaisquer pessoas. Ele sempre escolhe
aqueles que são dignos da confiança dele. Por exemplo, Deus não faz alianças com os ímpios. Não tem como. No Salmo capítulo 50, versos 16 a 19, mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros que associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Não tem como Deus selar, não é? Ou fazer alianças com pessoas dessa natureza. Em segundo lugar, Deus não faz alianças com quem despreza ou faz pouco caso das coisas de Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 13, nós lemos: o que despreza a palavra ou faz pouco caso, ou a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será recompensado. Então, quem despreza a palavra de Deus é porque não crê no Deus da palavra. Quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa dependência em Deus e em sua palavra, é porque nós cremos que isso vai nos causar, vai nos fornecer subsídios para uma vida cristã abundante, uma vida cristã abençoada. No capítulo 1 de Romanos, versículos 18 e 21, Paulo fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém, que troca a verdade pela injustiça, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, reprováveis em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. Deus não pode fazer alianças com pessoas assim. Jó capítulo 21, versos 14 e 15, e são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não queremos, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Não tem como Deus fazer alianças com pessoas que o rejeitam, que zombam dele. Provérbios capítulo 1, versículos 7, 22, 29 e 30. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Até quando, ó necios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento, porquanto aborrecer o conhecimento, não preferir o temor de Deus, não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Deus não pode, irmãos, fazer alianças com quem não leva a sério a sua pessoa e a sua palavra. Deus faz alianças com quem o ama, quem coloca Deus como o Senhor de sua vida. Mateus 22, 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha que o amor aqui é completo, não é apenas um percentual, 99,9%. Amarás, o advérbio de intensidade, amarás Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tem pessoas que dificilmente falam em Deus, e quando recorrem a Deus, é nos momentos emergenciais, nos momentos de crise. Essas pessoas buscam a Deus, enquanto o avião está indo bem, sem turbulência, sem problema, as pessoas estão ali tranquilas, levantam, vão lá na frente, vem lá atrás, vão aos banheiros do avião, vem alimentação, eles comem, mas se de repente a turbulência começa a crescer, as pessoas já ficam de olhos arregalados, preocupadas, e se de repente acontecer um acidente ou imprevisto com o avião, essas pessoas começam a gritar, os passageiros começam a clamar, Alguns, é claro, recorrem aos seus deuses, Outros recorrem a Deus, mas apenas em momentos emergenciais, em momentos de perigo. Quando, na verdade, Deus deve fazer parte da nossa convivência diária. Deus deve ser o Senhor de nossas vidas, de nossas decisões. Irmãos, na aliança, o crente, ele tem que, quando ele decide fazer uma aliança com Deus, ele deve levar a sério isso, porque não é brincadeira, senão devemos falhar com os homens, muito mais não devemos falhar com Deus. Aquilo que nós prometemos, a aliança que fizemos com Deus, esta aliança tem que ser cumprida. O apóstolo Paulo, o escritor de Eclesiastes, ele fala que Deus não aceita votos de tolos. Aquilo que nós votarmos, nós devemos cumprir. Deus quer fazer alianças com você. Deuteronômio capítulo 29, 1, está escrito: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Primeira aliança que Deus selou com aquele povo, a aliança de reconciliação. O reconciliar aqui é voltar-se para Deus, é desprender-se, é abrir mão de tudo aquilo que pode contaminar a nossa alma, que pode nos entristecer o coração de Deus. Nós devemos reconciliar-nos com Deus para que com Ele nós tenhamos uma vida pura, uma vida santificada. 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 20, Paulo fala: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, deixou conosco a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que responsabilidade tem um embaixador que representa o seu país, a sua nação? Ele tem que ser uma pessoa de caráter, ele tem que ser uma pessoa ilibada, de caráter ilibado. Ele não pode se envolver, com coisas que comprometem a sua idoneidade, o seu caráter. Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo fala: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pessoas que estão em litígio, pessoas que estão em inimizade, não tem como manter alianças. Para haver aliança entre duas pessoas, é
é necessário que essas duas pessoas estejam unidas, né? Tem o mesmo propósito e o mesmo pensamento. Reconciliação é a ação e a consequência de reconciliar, faz menção sobre deixar para trás uma desavença, um confronto, retomando uma amizade que se encontrava interrompida. Foi o nosso caso. Nós éramos inimigos de Deus, não é? Por causa do pecado, nos afastamos de Deus, irmãos. E é importante que enfatizemos que a causa dessa inimizade entre nós e Deus não foi bilateral, foi unilateral, partiu de nós, decisão de não querermos servir a Deus, de não querermos andar com Deus. Efésios capítulo 2, de 12 a 16, Paulo fala: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha que não foi uma iniciativa nossa, partiu dele, por ele, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo demolido a parede, o muro da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha, irmãos, que privilégio nós temos agora como filhos de Deus. Não é? Muitos costumam dizer assim: todos são filhos de Deus. Temos que dividir isso aí, não é? São filhos de Deus pela fé, aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados, aqueles que um dia reconheceram a sua pecaminosidade e então reconheceram em Jesus Cristo que Ele que Ele é o Senhor, que morreu na cruz e através do seu sangue pode nos reconciliar com Deus. Aqueles que são filhos naturais de Deus são os que foram criados por Deus, recebem a chuva, o sol, as condições de viver, mas eles ainda não passaram pela experiência da regeneração, pela experiência do novo testamento, do novo nascimento. Nós temos que selar com Deus uma aliança de fé, porque não temos condições próprias de produzir fé ou fazer fé em nós mesmos. Tem que ser um agente externo de fora, neste caso é o próprio Cristo, que vai produzir essa fé em nós. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor fala: olhando firmemente, fixamente, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, da infâmia, da desonra, da ignomínia, e está agora assentado à direita do trono de Deus. Em Marcos 9, 23 e 24, ao que lhe respondeu Jesus ao pai do jovem endemoniado: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Não pode haver aliança com Deus sem a presença dessa fé em nossas vidas. A fé não é produto de expediente do homem. A fonte geradora da fé é o próprio Cristo. Aliás, ele é a personificação da fé.
2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo fala: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconhecereis que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados. Sabe, irmãos, que nós temos que, periodicamente, reavaliarmos a nossa profissão de fé. Porque nós temos a tendência de, com o passar do tempo, essa fé pode se esfriando. Nós vamos perdendo a motivação pelas coisas de Deus. Não vamos ter mais prazer de orar, de vir à igreja, de comungarmos com os irmãos, de evangelizarmos. Então é porque essa fé, ela está decrescendo, ela está decaindo. Por isso que Paulo fala: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Como anda o termômetro da sua fé? Que nível se encontra a sua fé? Olha, irmãos, Deus não pode selar aliança com quem não crê em suas promessas. Em terceiro lugar, Deus quer fazer a aliança de consagração conosco. E para eu me santificar, eu preciso me consagrar. Em Levítico capítulo 27, 28, está escrito: no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Na aliança de consagração, irmãos, eu tenho que estar pronto a abrir mão dos meus desejos e ambições. O que são paixões carnais? Quando Paulo fala em paixões carnais, o que quer dizer isso? É a vontade exagerada, é a nossa carne que sempre deseja algo que lhe agrade, mas vai desagradar a Deus. O apóstolo Paulo nos apresenta uma relação de atos pecaminosos que se caracterizam como paixões da carne e também são chamados por ele de obras da carne. E aí, ele relaciona na carta que escreve aos Gálatas, no capítulo 5, olha que lista horrível esta. Ele fala do adultério, fornicação, no grego é porneia, né? Prática sexual fora dos parâmetros estabelecidos por Deus, impureza, ou seja, mente e coração, lascívia, ou seja, luxúria desenfreada, sexualidade exagerada, conduta reprovada e vergonhosa, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. A gente vê tudo isso acontecendo lá fora, lá no mundo, entre as pessoas descrentes, irmãos. Sabe por quê? Porque elas não mantêm aliança com Deus. Elas querem viver uma vida independente. Elas querem ser livres, entre aspas, para fazerem o que querem. Quando, na verdade, nós não temos liberdade para fazermos o que queremos, porque essa liberdade desenfreada, ela se transforma em libertinagem. Para escaparmos, irmãos, dessas práticas pecaminosas, nós temos que nos sujeitar a Deus. Agora, o que significa sujeitar-se a Deus? Primeiro, significa reconhecer a autoridade, santidade e soberania de Deus. Segundo, sujeitar-se a Deus significa que nós agora não nos pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Quando ele fala ao povo de Israel, em Êxodo capítulo 20, versículo 2, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes vocês eram servos de Faraó, agora vocês serão servos meus, para me servirem, para me adorarem, para fazer a minha vontade. Nós precisamos, irmãos, confirmar
e reiterar essa nossa aliança com Deus, através da nossa comunhão que nós mantemos com Ele. Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, dividido, dúbio, limpai o coração. Agora, como é que anda a nossa comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus, sua vida de oração, sua relação com a palavra de Deus? Como estão as suas mãos, limpas ou sujas? E os de duplo ânimo, pessoas indecisas, desmotivadas, decepcionadas com as pessoas, com o mundo, com a igreja, mas principalmente com Deus. Aquelas pessoas que uma hora estão nas nuvens, outra estão no fundo do poço. Tem dias que oram, leem a Bíblia, mas depois fazem abstinência. Tem meses que frequentam todos os cultos e as EBDs, em outros desaparecem. Contribuem durante meses, depois passam meses sem contribuir com a obra de Deus. Jesus disse que os limpos de coração verão a Deus. Ele está falando de santidade de vida. Como é possível manter um coração limpo nesse tempo de porteiras abertas em relação à falta de ética, de moral e de bons costumes, irmãos? O segredo, sabe, está em guardarmos a palavra de Deus. Tanto jovens quanto adultos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos dizer juntos? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É o segredo, irmãos. É o segredo. Nós vivemos num mundo totalmente corrompido. Esse mundo está fétido, está cheirando mal. E nós estamos aqui vivendo nesse contexto, como Ló viveu naquele contexto de Sodoma. Irmãos, o segredo para nós resistirmos, o segredo para nós não nos contaminarmos, está em nos santificarmos a Deus. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Salmo 119, versículos 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Outro segredo é o de nos humilharmos perante o Senhor. Humilhação é fruto de quebrantamento. O quebrantamento é fruto de nossa miserabilidade. Em Romanos, capítulo 7, Paulo se considera um homem desventurado por estar preso a este corpo afetado pelo pecado. Porém, ele se lembra da vitória de Cristo na cruz e exclama: graças a Deus por Jesus Cristo. Foi o escape de Paulo e é também o nosso escape, irmãos. Para nós nos livrarmos e escaparmos de toda essa maldade que existe aí fora no mundo, de toda essa sujeira moral que existe aí fora, por nós mesmos não conseguiremos. Nós temos que depender de Deus, irmãos, para podermos conseguir a vitória. A Bíblia, para o crente, é como o Waze, o Google Maps. Ela nos conduz ao lugar único, onde nós encontramos a fonte do quebrantamento. E sabe a fonte do quebrantamento? Aonde é? Ao pé da cruz. O que é quebrantamento? Quebrantamento, pega aí essa definição. Quebrantamento é ir à cruz
curvar-se diante dela, dobrar os joelhos e ficar ali. Por isso Paulo disse: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou um super-homem. Nem você é uma super-mulher. Se somos o que somos, se temos o que temos, é por causa das misericórdias de Deus. Eu sou um miserável pecador que foi achado por Cristo. Por isso, irmãos, não é o homem que procura Deus. É Deus quem procura. Não é a ovelha perdida que procura o pastor. É o pastor que procura a ovelha perdida. Por isso, eu não me considero superior a ninguém. Eu sou um pobre, pecador, miserável. O meu histórico é um histórico vergonhoso, como o seu também. Porque nós nascemos do pecado. Mas um dia Cristo nos encontrou, Ele veio ao nosso encontro, estendeu a mão, nos tirou do fundo do poço, nos colocou na presença dEle e nos disse: vai e não peques mais. Então, meus queridos irmãos, quando falamos para as pessoas que ainda não se converteram, que ainda não têm um relacionamento com Deus verdadeiramente, espiritual, não se apresente a eles como melhores do que eles. Apresentem-se como pecadores tais quais eles são. A diferença é que hoje você é um pecador regenerado, transformado pelo sangue de Cristo derramado na cruz. É na cruz onde todos morreremos. Nosso orgulho, vaidade, inveja, ira, cólera, maledicência, malícia, contenda. Em Gálatas capítulo 5, verso 24, Paulo reitera: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência significa cobiça pelos bens materiais, pelos prazeres mundanos. É o significado de concupiscência. Paulo, na carta que escreve a Tito, capítulo 2, versículo 12, ele fala assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século. De que forma? Sóbria, justa e piamente. Ou seja, uma vida de piedade. Sobriedade significa consciência, percepção, é o contrário de inércia. Justiça significa equilíbrio, moderação, imparcialidade. E piamente, ou piedade, tem a ver com temor a Deus, a reverência e obediência a Deus e às coisas relacionadas a Deus. Por isso nós temos que detestar tudo aquilo que profana o nome de Deus. Nunca devemos achar graça de uma piada em que envolve o nome de Deus, as coisas sagradas. Irmãos, quando os escribas estavam escrevendo a Torá, a lei, sabe? Quando chegava o momento de ele escrever o nome Javé, Yahuá, eles mudavam a pena, deixavam de lado a pena comum e pegavam uma pena com a ponta de ouro para escrever o nome de Deus. De tão reverentes que eles eram quando se tratavam das coisas de Deus, do nome de Deus. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Você já fez uma aliança com Deus? Você já selou uma aliança com Deus? Fala aos que estão aqui presentes.
Falo aos que estão nos assistindo, quem sabe, em outras cidades, em outros países que falam a nossa língua. Selar uma aliança com Deus significa estar disposto, não é? A não expor suas condições. Porque tem gente assim, não é? Quero selar uma aliança com Deus, mas uma aliança condicional. Deus, eu quero selar uma aliança contigo, mas, porém, não. Deus não aceita. Ou nós entregamos tudo e abrimos mão de tudo. Por isso Jesus disse àquele jovem rico: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todas... Olha o advérbio de intensidade. Ele não coloca aí 99 percentuais, não. Porque se ficar 1% conosco, a gente corre o risco de tomar o resto, né? E está nas mãos de Deus. Ele, ou nós entregamos tudo, ou não tem aliança com Deus, ou não tem acordo com Deus. Aqueles homens de Deus no passado, eles foram bem-sucedidos, bem-aventurados por causa disso. Noé precisava passar por toda aquela humilhação com seus contemporâneos, irmãos. Era um ancião pacífico, não é? Pacato, um exemplar pai de família, e com certeza ele tinha muitos amigos ali que não eram servos de Deus, mas a partir do momento em que Noé selou aquela aliança com Deus, ele comprou uma briga com os seus contemporâneos. Comprou uma briga. Eles passavam a ridicularizar o servo de Deus, irmãos. Noé trabalhando de sol a sol para aprontar aquela arca, e o povo passava, até porque naquela época até então não chovia. A Bíblia fala que a terra era regada com o sereno da noite, da madrugada. O povo não acreditava num dilúvio de dimensões, mundiais. Aquilo foi motivo de chacota, de escárnio. É a mesma coisa quando você fala para alguém que você é salvo, que um dia Jesus Cristo salvou a sua alma, que você é uma nova criatura. Muita gente vai achar graça, não vai acreditar nisso, mas não importa. Noé não cessou, Noé não interrompeu a sua obra por causa dos inimigos. Ninguém apareceu ali e se ofereceu: Noé, você já está velho, cansado, quer uma ajudazinha, como costumamos dizer, quer uma mãozinha? Nada disso, irmãos. Foi ele e a família que gastaram todo aquele tempo para construir aquela arca. Mas ele pagou o preço. E foi bem-sucedido porque paga o preço. Porque Deus o honrou. Porque Deus refere-se a Noé na Bíblia como um homem justo, fiel e temente a Deus. As mesmas qualidades, os mesmos adjetivos, Deus quer ver em você. E se Deus hoje escrevesse, como escreveu a respeito de Noé, o que é que ele escreveria sobre você? Que comentário Deus faria a respeito de sua pessoa? Pense nisso, irmãos. Quer selar uma aliança com Deus? Então, leia na cartilha de Deus, pague o preço que for preciso. Não estabeleça regulamentos. Deixa que Deus pegue o papel em branco e Ele mesmo escreva a sua história. Ele mesmo cele esta aliança com você. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos cantar o hino Rica Aliança, ou melhor, Rica Promessa, 349.
convidar o irmão Reinaldo aqui à frente, por gentileza, para nos despedir com uma palavra de oração. Amém. Graças a Deus. Só Deus ao Senhor. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso. Amém. Estamos em tua presença, Deus, em família, Pai, a família de Cristo, Senhor. Amém. Obrigado, Deus, por essa palavra tão maravilhosa, falou nossos corações, que possamos sair daqui, ó Deus, mas ainda regozijados, ó Deus, e com a vontade mesmo, Deus, de manter a nossa aliança contigo. Amém. Leva para nossos lares de paz, estamos assinando tua presença, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Todos, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Amém. Deus abençoe aos irmãos, tenha uma semana de paz, de bênçãos. Quando vierem os problemas, coloque nas mãos de Deus, o Senhor lhes dará a vitória. Deus abençoe.